A mídia turca garante. A Turquia está há dias, talvez há horas, de fazer uma incursão militar terrestre no território da Síria. E, inclusive garante, tá? Ela não tem que prestar contas a ninguém, segundo o próprio Erdogan. A rivalidade entre OTAN e Rússia é cada vez maior e, como eu sempre digo, a China sendo acusada de ajudar militarmente, inclusive os russos, economicamente é fato que gás natural e petróleo já dispararam, e a OTAN, com Stoltenberg hoje, faz declarações fortíssimas contra a Rússia, inclusive convidando a Ucrânia a ser membro da OTAN, talvez não nesse momento, mas a ser membro da OTAN, e também com os Estados Unidos cogitando fornecer armamentos ainda mais fortes para combater os russos. Os russos já avisaram, Estados Unidos, essa atitude é bastante perigosa. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá estou sempre postando notícias, atualidades. E se você quiser contribuir com o canal financeiramente para que eu consiga produzir aqui conteúdos diários para vocês, seja membro, isso ajuda bastante, ou então um tipo de contribuição sensacional. Tamo junto, pessoal? Bora lá pro vídeo? Ah, também, por favor, tá? Como talvez vocês puderam reparar, eu tô com um microfone aqui, galera, que eu paguei uma graninha aí nele, né, pra tentar melhorar a qualidade do vídeo. Depois deixa o feedback aí na descrição. Mesmo que você achou que não mudou nada, pode falar que tá melhor, pra eu ficar com o meu coração um pouco mais tranquilo, tá? Porque foi caro. Tô brincando, galera. Sejam sinceros, tá? Se vocês acham que melhorou, ou se ficou igual, ou se piorou o áudio, tá? Isso é um bom feedback pra eu saber aqui como melhorar os vídeos sempre pra vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, primeira notícia aí que é importante, eu venho falando aqui há dias, e é muito possível que aconteça, pelo menos ainda em dezembro, uma incursão militar terrestre na Turquia, no território da Síria. A Turquia, ela tem como principal inimigo geopolítico, territorial, os curdos, e os curdos, eles vivem em território do Iraque, da Síria, da Armênia, do Irã, etc. E a Turquia considera que na Síria, eles não são tão combatidos pelo governo do Bashar al-Assad como eles deveriam ser combatidos. Aí, segundo os turcos, né, eles mudam de nome, se chamam de grupo democrático, governam uma parte do território e tal, mas na prática eles nada mais são do que parte do PKK, que querem tirar uma parte da Turquia, que inclusive é uma parte super estratégica, onde fica a nascente do Rio Tigre e Eufrates, e a gente sabe que água é assim um recurso mineral raríssimo não, mas muito importante naquela porção do Oriente Médio. Então a Turquia avisa que a incursão militar terrestre talvez está há dias de acontecer e que caso ela aconteça, a Turquia não deve satisfação a ninguém. Ou seja, a gente pode invadir o Iraque, a Síria, esses são os mais possíveis, tá? Principalmente a Síria, e a gente não vai precisar dar satisfação a ninguém. Isso é um recado direto, talvez, eu ia falar indireto, né? Mas talvez bem direto, aos Estados Unidos, à OTAN, claro, e principalmente à Rússia, que tem no Bashar al-Assad um grande aliado. Hoje a gente teve também, galera, declarações fortíssimas, tanto parte da OTAN como parte da Rússia. Primeiro ponto, né? Começou-se a suspeitar que a China poderia estar oferecendo ajuda militar para a Rússia. Assim, economicamente, essa ajuda é claro que ela já vem acontecendo. Alguns dados eles foram apresentados que mostraram que a China, por exemplo, ela aumentou em mais de 30%, né? Hoje corresponde a 30%, a importação de gás natural que vem dos russos, e que a Rússia já é o segundo maior fornecedor de combustíveis fósseis, petróleo. A gente sabe que a China está desenvolvendo, por exemplo, uma série de gasodutos, tanto China quanto Índia não aplicam sanções econômicas. A China, por mais que publicamente condene a intervenção, fala que não concorda tal, é fato que não praticou nenhum tipo de punição e as relações econômicas, elas continuam cada vez mais fortes, mas agora, apoio militar, pelo menos por enquanto, não tinha aparecido. Foi divulgado pela mídia ocidental, a gente não sabe exatamente se é verdade, claro, né? E a gente sabe que a China está com problemas, inclusive, ali no cenário interno. Pelo que vem aparecendo para a gente, a China, ela até teve um pouco de redução das manifestações contra o Partido Comunista Chinês, contra a política de Covid-0 e contra o próprio Xi Jinping. Agora, como isso se deu,
de novo, né, a informação que é trazida para a gente é muito difícil de corroborar se é verdade ou não. A gente sabe que existe, não defendendo o modelo chinês, que a gente sabe que é bastante complicado, tá? Mas é fato que também existe uma propaganda, uma distorção da informação de fato, para que ela venha carregada de qualquer tipo de ideologia mais forte. Toda vez que você vai ver uma mídia, tenta ver de onde que está sendo produzido aquele conteúdo. Porque todos, os russos, os chineses, os americanos, os europeus, eles têm algum tipo de interesse ideológico por trás. Nenhuma informação, nenhuma passagem de notícia, ela é totalmente neutra. Nem a minha, claro, tá? Eu busco sempre mostrar os dois lados, mas é claro que também eu não consigo exatamente ser neutro, porque eu tenho valores e sentimentos carregados aqui dentro de mim, né? Bom, mas enfim. Segundo a mídia ocidental, a China ela estaria fazendo operações policiais, fazendo confisco dentro de casas, e inclusive historiando celulares, notebooks e tal, para ver se aquela população tem acesso a Twitter, tem acesso a WhatsApp, por exemplo, que é proibido ali no país, só que tem muita gente que usa por meio de um VPN, né, que você muda a sua localização. Então a China, aparentemente, ela controlou essas manifestações com uma força muito grande por parte do Estado. Se isso de fato aconteceu, até quando isso vai acontecer? Né? Até quando a população chinesa, com mais acesso à informação, globalização, indo trabalhar fora, recebendo trabalhadores de fora, e esse intercâmbio cultural e informacional, até quando o controle da informação vai continuar? Mas a Rússia garante, por exemplo, Peskov, ele afirmou que não existe nenhum tipo de negociação com a OTAN, porque a OTAN não quer tratar em polo de igualdade. Segundo Peskov, segundo a própria Rússia, o Putin fala bastante sobre isso, né? Tudo o que aconteceu até agora é culpa dos ucranianos e é culpa da OTAN, que não passa de uma marionete dos Estados Unidos e da própria OTAN. Por quê? Porque a OTAN ela quer expandir a sua influência na Polônia, agora na Ucrânia, na Letônia, Lituânia, na Estônia, Montenegro e uma série de países localizados próximo ali do leste europeu, coisa que tinha sido prometido ao final da Guerra Fria que não iria acontecer, tá? E segundo a própria Rússia, não existe uma negociação em pé de igualdade. Se a OTAN quer militarizar aquela região do leste europeu, a Rússia ela tem que se defender, tá? Palavras da Rússia. Enquanto isso, a gente tem a OTAN, o Stoltenberg, realizando uma reunião, inclusive com lideranças super importantes, o Antony Blinken, por exemplo, representando os Estados Unidos, para discutir como que vai se dar essa ajuda à OTAN. Eu falei para vocês que a própria mídia americana tinha relatado ontem que vários países da OTAN estavam muito preocupados porque já tinha cessado a grande capacidade que eles tinham de ajudar militarmente o território ucraniano. De 30 países que poderiam fornecer armas, 20 já consideram que é impossível nesse momento, porque a Ucrânia vem utilizando muitos mísseis por dia, tal, muito acima do que a capacidade de produção. Eu passei para vocês ontem, poxa, enquanto os Estados Unidos produz 15 mil por mês, e a gente está falando da maior potência bélica militar do mundo, a Ucrânia utiliza cerca de 6, 7 mil por dia, entende? Então isso está causando preocupação à OTAN. Talvez até nesse contexto de propaganda negativa da OTAN que saiu ontem na mídia americana, a OTAN também realizou essa reunião, 2 dias de reunião, e prometeu ajuda incondicional aos ucranianos. E essa ajuda não vai vir só por meios militares, também militares, tá? O próprio Stoltenberg garantiu, agora não pode, né, porque a Ucrânia está em guerra e faz parte da Constituição da OTAN, que nenhum país com movimento separatista ou em conflito pode entrar na organização. Mas Stoltenberg garantiu, Ucrânia, as portas da OTAN estão abertas a você. E a gente vai fazer questão, porque a gente não pode deixar o Putin ganhar esse conflito, de financiar e ajudar vocês. E essa ajuda não só militar, mas, por exemplo, a Itália, mandando ali recursos para a exportação de grãos dos ucranianos. Própria questão militar também, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele garantiu, hoje, a Ucrânia, ela luta muito, né, com o seu sistema HIMARS ali, com os mísseis, que tem uma capacidade de chegar até mais ou menos 70 e 80 quilômetros. Num passado recente, a Ucrânia já pediu para os Estados Unidos um míssil com capacidade de 300 quilômetros. Só que aí complica um pouco, sabe por quê? Porque aí a Ucrânia, o que ela pode fazer? Pegar esses mísseis que foram cedidos para os americanos e atingir não os pontos dos russos que estão atacando os ucranianos, mas sim atacar a própria Rússia. Ou seja, é armamento que os Estados Unidos deu uma interferência direta para atacar os russos. Óbvio que a Rússia ela vai se rescindir e vai querer fazer
algum tipo de resposta sobre isso. Mas os Estados Unidos, ele está cogitando, inclusive, mandar um que tem capacidade de 150 quilômetros de penetração, que já seria possível atingir território russo. Professor, e por que os russos eles não acabam com esses sistemas? Pô, atira no... Porque a Rússia hoje, inclusive foi outra coisa que a OTAN garantiu, né? Que a Rússia está querendo usar o inverno como arma de guerra. E é fato, né? Atacando infraestrutura de energia, de água tal, quer minar o tipo de sobrevivência dos ucranianos, em serviço, hospitais, emprego, qualquer coisa ali que pudesse ser gerado precisa de energia, tá? O que a Rússia vai fazendo hoje, atacando esses pontos de infraestrutura? Por que a Rússia não ataca, por exemplo, os sistemas? Porque como é de longo alcance, a Ucrânia ataca e depois desmobiliza, ataca e depois muda de lugar. E fica difícil para os russos, segundo o relato dos próprios ucranianos, fazer algum tipo de manobra mais específica, tá? Então os Estados Unidos prometeu mais ajuda, só que a Rússia respondeu. Estados Unidos, vocês estão interferindo cada vez mais no território, cada vez mais aqui no conflito, e isso vai ter algum tipo de resposta negativa para vocês. Lembrando que Rússia e Estados Unidos, eles adiaram a reunião que iam fazer sobre a vistoria de armas nucleares, o programa START, né, o novo START aí. Adiou a reunião, porque, né, e convenhamos que não tem muito clima político para conseguir fazer isso. Outro ponto importante, só para a gente fechar aqui, vocês percebem que, assim, por mais que a Ucrânia venha passando por grandes dificuldades, Kiev, por exemplo, anunciou que vai querer realizar um Natal, tá? Porque o Putin não pode ser o Grinch, né? Ele não pode roubar o Natal dos ucranianos. Mas é meio que confiança isso, né? Poxa, como assim? Tá sob ataque, vai fazer cerimônia, vai gastar energia com luzes de Natal enfeitando a cidade? Tá? É confiança e tentar mostrar que eles têm a OTAN por trás, até pelo próprio convite que foi recebido. E a Rússia, por mais que ela tenha conseguido dominar aquelas 4 regiões, não sei se até o final da guerra vai ficar assim, é fato que a Rússia ela perdeu um pouquinho, porque Letônia, Lituânia e Estônia aumentaram a sua ligação com a OTAN. A Polônia aumentou sua ligação com a OTAN. A gente está discutindo mandar, por exemplo, armamento nuclear para a Polônia, percebe? Existem outros países que também aceleraram seu processo de entrada, como Finlândia e Suécia, por conta da ameaça da Rússia. E a OTAN, que estava descredibilizada, a Europa querendo financiar menos, tal, inclusive gerando críticas do Trump, aparentemente se uniu um pouco mais. A Alemanha começou a mandar armas, tá? Até tá faltando para eles agora, né? Mandando armas, aumentando gastos militares, e isso forçou uma união militar, pelo menos em curto prazo, dos países ocidentais. O que você pensa, galera? A OTAN está saindo vitoriosa desse processo? Não a Ucrânia, hein? A OTAN, como força política de união militar contra os russos? Ou os russos, com engajamento da China, que acusa os Estados Unidos de fazer revolução colorida nos processos agora de novo, vem se juntando cada vez mais à Rússia e uma vitória dos russos? O que você pensa sobre o assunto? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.